Aí ele se transforma numa ação, né, que você vai fazer naquele dia, né? Sim, exatamente. Pode ser que eu use aquela mensagem, aquele significado para uma ação específica ou para várias ações que eu for fazer naquele dia, sabe? Pelo menos Boa. para mim é assim que eu acabo meio que deixando o meu dia fluir, sabe? Tentando aproveitar ele nesse sentido, sabe? Perfeito. Lembra que a gente tem um nível de energia limitado, né? Se você ficar dando energia para tudo que aparece, vai chegar no final do dia e você não fez aquilo que a mensagem lhe disse, né? Então, começar já o Sim. dia, nas primeiras horas, dando um foco nisso, é bem interessante, tá? E essa coisa que foi essa mensagem é o Pareto. É aquela única coisa que se você fizer vai produzir 80%, né, dos teus resultados. Eu insistiria um pouco nisso, sabe, Luísa? Faria ali um caderninho, fazer as anotações, começar a ter uma tabelinha. Tá, então, Sim, deixa eu botar essa minha tela aqui, tá? Agora tá vendo aqui a minha tela, né? tô vendo, aham. Muito bem. Então hoje nós vamos falar de resiliência, tá? Vai ser a primeira parte. E, e aí, essa parte aqui a gente já viu, né? Então, o que, que a gente vai ver hoje, tá? O que você precisa saber para ser mais resiliente, tá? E hoje nós vamos ver uma ferramenta. Vamos ver uma ferramenta para ser mais resiliente. Então, Luísa, Aham. o que, que é resiliência para você? O que, que você entende por resiliência? Eu acho que resiliência tem a ver muito com flexibilidade e adaptabilidade. Boa. Porque até ontem no Mindfulness a gente fez um exercício, né? Aham, E eu fiz com eles o exercício do bambu, né? Deles certo. mentalizarem o bambu. Então, eu acho que o bambu tem essa questão da resiliência, de vir, por exemplo, um vendaval ou até um furacão, sei lá, e ele se manter firme, porque ele é flexível. Ele tem essa habilidade de se moldar conforme a necessidade do ambiente. Então, para mim, resiliência tem a ver com isso, tem a ver com flexibilidade. Legal, legal. Se nós tivéssemos aqui mais pessoas, entendeu, Lu? Cada um ia dar uma definição, né, de resiliência e todas estão corretas, tá? Não existe uma que esteja correta, uma que esteja errada. O interessante é que a gente tem muitos conceitos sobre resiliência, né? E eu vou compartilhar com você o conceito de resiliência dentro do The Rose Method, tá? Como que a gente vê e a gente aprimorar, inclusive, o teu... Só um minutinho, tá? Só um minutinho que eu vou Claro. abrir aqui para um amigo. Pô, beleza? Eu vim aqui, mas tava fechando a porta, não imaginei que não tava. Tô numa aula aqui, esperar uma meia horinha. Quer tomar uma aguinha, alguma coisa? Fica à vontade aí, Rafa. Uma aguinha? Tá dando uma aula. Senta aqui, participa aqui. Então vamos lá, Lu. Desculpa aqui a interrupção. Então assim, ó, como que você, tá? O que você melhoraria na sua vida, né? Se você tivesse mais resiliência? Uh, eu acho que, assim, eu me considero uma pessoa resiliente, Uhum. mas eu acho que no trabalho, se eu fosse talvez mais resiliente, eu me deixaria, digamos assim, os acontecimentos não iriam me afetar tanto. Claro, eu acho que eu já tenho bastante consciência e eu acho que realmente muitas coisas não me afetam tanto, mas seria ainda, eu acho que eu seria ainda melhor nesse aspecto, entendeu? Boa, verdade. Boa, boa reflexão. Tá, gostei, gostei dessa reflexão. Tu ficaria mais forte, não se abalaria tanto assim com os acontecimentos, tal, nas coisas negativas, né? Isso. Boa, gostei. Agora, o que você seria capaz de alcançar, Luísa, se você fosse mais resiliente? Bom, como eu disse, eu acho, como eu já acho que eu sou, Aham, eu acho que eu consigo alcançar. Eu acho assim, tipo, as minhas metas eu consigo alcançar bem.
Boa. Mas se eu fosse mais resiliente, talvez eu conseguisse lidar melhor com algumas limitações Aham, e, consequentemente, ou alcançar as minhas metas de uma forma mais rápida ou claro. menos dolorosa, não sei. Entendi. Sim, porque às vezes tem um desgaste, às vezes emocional, às vezes físico, né? Alcança o objetivo, mas tem essa contraparte, né? Esse contrapeso. É isso? Isso aí, eu acho que é nessa linha mesmo. Então tu teria mais qualidade de vida, mais bem-estar, seria mais feliz, digamos assim, nessa linha, né? Isso seria mais feliz, de fato, né? Mais Boa. tranquila ainda, né? Uhum, maravilha. Agora, Luísa, como você acha que a resiliência pode ser desenvolvida na sua vida? Você já é resiliente, mas como você pode ser mais resiliente? Você falou ali que tem algumas ferramentas, eu gostei da explanação do bambu, da flexibilidade. Você pode ir por essa linha, tá? Desenvolver mais, ou se vier alguma coisa na tua mente, você pode explanar também. Eu acho que existem várias formas da gente treinar a nossa resiliência, né? Bom, meditação para mim é uma ferramenta básica. Perfeito. Básica. E eu uso muito, né, Mike? Eu medito todo dia, Boa, né? Luísa. Às vezes mais de uma vez, inclusive. Então a meditação para mim é como se fosse um. Nossa, se eu não estou meditando, eu vejo muita diferença nas minhas emoções, assim, sabe? O quanto Sim. vulnerável eu fico. É. Mas aí tem outras coisas que eu acho que ajudam, sabe? Uhum. Por exemplo, tu te colocar em situações mais desafiadoras, por exemplo, né? Aham. Então, vou dar um exemplo. Eu tinha um tipo de gestão quando a Natália era a nossa diretora, né? Aham. E aí a Carol entrou com um novo estilo. É desafiador. Isto, no início, foi bem difícil, porque Uhum. a Carol tem um estilo completamente diferente da Natália. Sim. Então, eu tive que ser realmente bem resiliente Uhum. para conseguir lidar com aquele novo estilo de uma forma muito rápida, né? Porque eu não tinha tempo de, deixa eu me adaptar. Não. Era nova gestora, nova forma de trabalhar. Aham. Então, só que o que eu vejo? Que eu me desenvolvi muito com esse acontecimento. Porque eu fui obrigada a me movimentar. Então, Boa. eu acho que a pressão e tu te colocar em situações de risco, digamos assim, não risco, mas situações bem desafiadoras, eu acho que isso faz com que a gente se torne resiliente. Eu acho que é a prática mesmo, é o exercício, é o no dia a dia, sabe? Uhum. E eu acho que tem algumas atividades que também qualquer tipo de esporte também nos torna, eu acho que de uma certa forma ajuda a gente a ser mais resiliente. Uhum. E o próprio yoga também, né? O yoga para mim é uma ferramenta ótima, porque eu também consigo manter esse equilíbrio entre corpo e mente. Então eu acho que existem qualquer tipo de esporte também ajuda. Enfim, existem várias formas, mas assim, na prática, eu acho que o que faz a gente se desenvolver é no dia a dia em situações desafiadoras. Boa. Então, assim, dentro do acervo, né, das técnicas, a gente tem os respiratórios, que a gente chama de pranayama, sabe? E que ele tem um ritmo. Quando você desenvolve o pranayama certinho ali com ritmo, isso gera muita resiliência. Para você ter uma ideia, tem a polícia norte-americana, a SEALs, tá? E os policiais de elite, tá, da polícia norte-americana, eles fazem esse treinamento que a gente ensina nas nossas aulas da respiração ritmada durante 5 minutos para serem mais resilientes. Eles têm que enfrentar frio, calor, às vezes pressão de não se emocionalizar na mira para acertar um bandido que está com um refém ali. Então eles têm que ser muito resilientes, né? Na física tem um conceito, eu não gosto de pegar outros conceitos, né? Mas a resiliência dentro da física é você voltar ao normal rapidamente, como você falou, diante de uma pressão. Tá com uma pressão, vamos supor assim, o ferro, né? Você esquenta ele se dilata
e aí ele demora um pouquinho. O bambu, ali como você deu um exemplo, já é um resiliente, porque ele enverga, mas já volta rapidamente ao processo anteriormente. Tem um conceito atual e mais novo, Luísa, do antifrágil, tá? O antifrágil, ele, ao invés do contrário da resiliência, que é você voltar ao normal rapidamente, o contrário de resistente é frágil, né? Então eu tenho um copo de vidro aqui, ele cai no chão, ele quebra. Então ele é frágil. O antifrágil seria um copo que cai no chão e não quebra, ele quica. E ainda mas ao invés de não quebrar, ele se torna ainda mais forte. Então, antirresiliência é o processo de nós nos tornarmos mais fortes nas quedas e nas crises, tá? Então, o que você faz também é um processo de ressignificação. Você visualiza algo lá no futuro, né? E aí você já se coloca no front para resolver aquele problema. E quando você volta para o presente, é como se você tivesse desenvolvido aquela habilidade de resolver aquele problema mais facilmente. Tá? Uhum. Então, olha só, a gente tem aqui a resiliência, a gente tem 4 etapas, tá? A primeira etapa dentro do nosso processo do De Rose Método, que é sistematizado com o De Rose, mais de 60 anos, isso não existe em lugar nenhum, é De Rose Método, tá? E também tem uma base muito forte dentro da neurociência, dentro do mindfulness, da meditação, enfim. O primeiro processo é o propósito, ou seja, eu ter um propósito me torna mais resiliente. Eu saber para onde que eu quero ir, o que eu quero da minha vida, faz com que eu suporte as adversidades do dia a dia, tá? Depois vem a assimilação, que nós vamos falar mais lá na frente. Depois lidar com a pressão e, por último, o contentamento. Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais de propósito, tá, Luísa? Olha só isso. O propósito traz para a pessoa momentos de satisfação nos bons tempos. Então, quando existe bonança, o propósito gera muito contentamento. E resiliência nos tempos difíceis, né? Isso é válido por toda a vida. Então, agora, para quem está tendo assim dificuldade na vida, com a crise, alguma coisa, se a pessoa tem um propósito, a resiliência ela entra como uma luva, porque é aquele momento de ela suportar, de ela aguentar. Porque senão ela não tem um porquê para aguentar, ela desiste, entendeu? Eu vejo muitas pessoas que desistem, não é que elas foram derrotadas, é que elas desistiram. E a resiliência, ela te traz uma firmeza, sabe? De você perseverar, de você persistir e tudo mais, né? Uhum. Então vamos falar de propósito, Luísa. Como é que está essa parte no teu processo assim, de desenvolvimento? Por que você acha, né, que o propósito vai te fazer ainda mais resiliente? Porque propósito é como se fosse a nossa bússola interna, né? Então, Exatamente. quando tu tem clareza do que tu quer, tu tem a direção que tu quer seguir. Verdade. Então é muito importante essa clareza, essa direção, você saber o porquê que você está acordando cedo para ir trabalhar, por que você às vezes está aturando ali, né, alguma questão ali de desgaste e tudo mais por causa do propósito, né? Esse gráfico aqui é muito interessante, tá, Luísa? A causa, ela pode ser interpretada como nosso propósito. Então a gente tem uma causa, tá? E quando a gente luta, a gente trabalha por essa causa, a gente gera um processo de admiração por nós mesmos, entendeu? Admiração pelo esforço, pela força de vontade, pela determinação. E isso vai gerar uma motivação. Eu fico mais motivado a exercer as coisas e aí entra o processo de apreciação, que é muito parecido com o processo de gratidão. Eu não queria usar a palavra gratidão, mas apreciação, eu acho que gratidão está um pouco manjada assim nas redes sociais e tal. Apreciação eu achei uma palavra mais ampla, entendeu? Eu apreciar a minha vida, eu estar satisfeito com o que eu tenho, com a minha cachorra, é Jujuba, né? Isso. Com a Jujuba, com os meus colegas, com a minha família, com a minha alimentação, que eu moro próximo da praia. Então isso aumenta, volta lá para o teu propósito, para a tua causa. Chegou a pegar esse gráfico? Aham. Muito bom. Então isso acaba gerando entusiasmo, né? Que é o que a gente quer para desenvolver a resiliência, né? Tem uma analogia que o De Rose conta numa história, né? De uma fogueira, tá? Então, tem uma fogueira, sabe? E aí um dos discípulos, né?
ele não vai mais lá para a escola, tal, e aí o mestre vai lá procurar ele, e aí juntos diante da fogueira, o mestre afasta uma das brasas e a brasa longe da fogueira começa a se apagar. E aí o discípulo fica assim, por que o mestre está querendo me dizer, né? E aí ele pega a brasa, que está quase se apagando, e volta a colocar diante da fogueira. E rapidamente aquela brasa volta a se acender e fica forte, né? A fogueira é o nosso propósito. Então a gente tem que estar junto com aquelas coisas que nos iluminam, que nos fazem ficar mais fortes, entendeu isso? Então aqui a analogia da fogueira, a fogueira pode ser várias coisas diante desse processo de resiliência, né? Uhum. Tá, então agora nós vamos fazer um exercício de apreciação, tá? Eu vejo que tu gosta muito da parte de exercício. As pessoas que expressam apreço regularmente são mais saudáveis, mais otimistas, progridem melhor em direção aos seus objetivos, têm uma maior sensação de bem-estar e são mais prestativas aos outros, tá? Esse é do Daniel Leman, um cara que é um neurocientista americano que vem fazendo um estudo muito legal. E é legal a gente pegar, assim, algumas frases de outros especialistas da área do desenvolvimento pessoal para ver que estamos numa linha semelhante, tá? Bem, esse gráfico aqui eu não vou entrar hoje, deixar para uma outra. Nós vamos fazer agora o exercício de apreciação, Luísa. Vai consistir em uma descontração. Então eu vou pedir que você relaxe, você está sentada, onde quer que você esteja, que você fique relaxada, com braços e pernas afastados e com as palmas das mãos assim podem estar voltadas. E se puder relaxar um pouquinho mais, se puder deitar, Luísa, se tem um espaçozinho para te deitar, fica perfeito. Isso, então nós vamos usar uma técnica do yoga, tá? Que é bem tradicional, que é um relax, para desenvolver uma reprogramação. Então faça uma inspiração bem profunda e descontraia. Ao expirar, vamos relaxar o corpo. Venha relaxando os pés, relaxando as pernas. Relaxe também os quadris e agora relaxe o abdômen. Relaxe o peito. Faz uma inspiração bem profunda e agora ao expirar, relaxa mais ainda, descontrai com os olhos fechados. Descontrai os ombros, braços, antebraços, as mãos e também os dedos das mãos. Agora o pescoço, queixo, mandíbula, os lábios. Descontrai as narinas, os músculos dos olhos, a testa, couro cabeludo e as orelhas. Agora transporte-se para um local junto à natureza, que você se sinta muito confortável. Visualize você nessa posição, sentada, deitada, junto à natureza. E lembre-se agora de 3 coisas pelas quais você sente apreciação. 3 coisas pelas quais você se sente grata na sua vida e como isso se conecta com a sua causa futura, com o seu propósito futuro. E visualize que sempre que você tiver o condicionamento, que você tiver o hábito de reclamar, você automaticamente interrompe esse hábito e substitui por essas 3 gratitudes, por essas 3 apreciações. Você lembra dessas 3 apreciações, imediatamente interrompe aquele condicionamento de reclamar, de ser crítico. Substituindo então esse hábito, que não é nada positivo, muitas vezes é bem negativo, que nos impede inclusive de agir, e substituindo por 3 coisas pelas quais você se sente grata, pelas quais você aprecia, gerando contentamento, satisfação e sendo mais resistente, desenvolvendo mais resiliência em sua vida. Lembre-se da importância, né, do seu propósito, lembrando-se sempre do seu propósito de vida
e desenvolvendo esse sentimento de apreciação, todos os dias fazendo disso um hábito, substituindo o condicionamento da crítica, da reclamação, por esse outro mais poderoso, que é o da apreciação, da gratidão, da satisfação, vendo as coisas boas nas pessoas, no mundo, e consequentemente lhe dando mais energia, lhe dando mais gás para agir no que realmente importa. Muito bem, então agora lentamente nós vamos nos preparando para retornar, após ter feito essa reprogramação comportamental. Vamos nos espreguiçando, rolando assim, esticando os braços, fazendo uma tração, rolando para um lado, para o outro, trazendo força, trazendo vitalidade. Isso, muito bom. Maravilha, maravilha. Beleza. Então, para finalizar, nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre o estresse, tá? O estresse não vai acabar com você, mas deixar de criar ondas de assimilação pode. O estresse constante é algo letal, tá? O estresse alto, né, ele é letal. Mas o estresse alto com pausas de assimilação, por exemplo, o que a gente fez agora foi uma pausa de assimilação. Não é apenas gerenciável, mas pode realmente ser usado para ficarmos mais resilientes e mais fortes. Então, já fazendo um gancho aqui para a próxima aula, tá? Sobre como a gente vai assimilar, como a gente vai inserir algumas pausas, né? Para recarregar as nossas energias e sermos mais resilientes. Então, o primeiro capítulo dessa nossa apresentação da resiliência foi o propósito, tá? Então, na semana que vem, nós vamos ver como algumas pausas estratégicas no teu dia a dia vão recarregar e vão te deixar mais poderosa, mais resiliente para desenvolver tudo aquilo que você queira desenvolver, tá? Luísa, como treinamento para técnica, vamos fazer o seguinte, a gente tem mais alguns minutinhos, nós vamos fazer um exercício bem simples, tá? Que consiste, esse aqui é o metrônomo, tá vendo aqui na minha tela? Você baixa no YouTube, ó. E aí eu gosto de 60, que é uma batidinha por segundo. E aí um exercício de resiliência muito eficaz, que eu falei que gosto muito da respiração, mas tem também técnicas corporais, devagarinho eu vou te passando, tá? Consiste em nós fazermos o seguinte respiratório, que vai ser assim, ó. Você vai inspirar, contando 5 batidinhas, pode trazer as mãos assim, ó, polegar e indicador unidos para cima, né? Então você vai inspirar contando 5 batidinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Agora você vai reter com ar 5 batidinhas. 4, 5. Agora expire em 5 batidinhas pelas narinas, soltando o ar do peito, costelas bem aqui do abdômen, recolhe o abdômen. Agora 5 segundinhos sem ar. Fica sem ar. Agora volta a inspirar em 5 batidinhas. Feche os olhos para se concentrar melhor. Retém com ar 5 batidinhas. E agora expira em 5 batidinhas. Aí retém sem ar em 5 batidinhas. Eu vou ficar em silêncio para você se concentrar melhor. Nós vamos fazer 1 minutinho desse exercício.
Muito bem, na próxima expiração nós vamos cessando, tá? Como tarefinha, eu vou passar para você treinar isso 5 minutinhos por dia. A gente treinou aqui só um, que vai te gerar mais resiliência. Para finalizar, vamos trazer as mãos assim em concha, que é o gesto da meditação. Isso, Luísa. Olhos fechados. E vamos fazer aquela sua visualização, se colocando no futuro, no momento de adversidade, que você é confrontada, que você é enfrentada, que às vezes você tem que fazer alguma coisa que talvez não seja tão confortável para você. E aí visualize-se com uma habilidade nova, uma habilidade ainda mais poderosa, que é a resiliência. Pensando no seu propósito, pensando na gratitude, na apreciação e contornando as dificuldades, tirando de letra, uma pessoa muito resiliente e até mesmo incorporando o conceito de antifragilidade, que é o processo de você se fortalecer, ao invés de você apenas resolver aquele problema, você até alavanca em alguma situação aquilo que seria um problemão, se torna uma oportunidade de crescimento, de realização, de desenvolvimento. Resiliência. Firmeza de propósito. Muito bem, muito bem. Aqui nós vamos finalizando, então. Podemos trazer aqui as mãos em frente ao peito, ó. E aí nós sempre encerramos assim com uma palavra chamada swasthya, que significa autossuficiência. Para você ter mais autossuficiência, né? E desenvolver esse processo de contentamento, não precisar depender de ninguém nem de nada. Maravilha! Então, é isso hoje, Luísa. Certo, então, Mike. Beleza, muito bem. Gostei. Então, semana que vem a gente tem mais, a gente pode falar mais ali pelo WhatsApp e tal, né? Se quiser continuar, a gente daí trabalharia no processo ainda de resiliência, só que agora numa tônica que a gente trabalha muito, tá? Que é a assimilação. Mas vamos deixar isso para a semana que vem. Tarefinha da semana. Fazer 5 minutinhos do Chaturanga Pranayama, que é aquela respiração ritmada em quatro etapas, né? E procurar botar num papel alguma coisa assim que fique mais claro para sua mente o seu propósito de vida, de modo que você possa vê-lo o tempo todo, sabe? Para aquilo ser o teu norte, para a gente não ficar dispersando energia. Tem um link também com o da semana passada, né? Que é fazer as coisas que realmente importam. Tá bom, Luísa? Tá bom. E aí, vê se consegue chamar mais gente aí para as nossas aulas. Pois é, eu tô chamando, mas eu não sei o que tá acontecendo, assim, que o pessoal não tá participando. Tá bom. Então é isso. Tá. Um beijo, Então, tá um abraço. Bom, Bom final de semana. Bom final de semana. Tchau.